A gente já vai começar a nossa próxima mesa, que é bem interessante. Gente, vocês já viram alguém postar na timeline assim, ó? Olha, não sou preconceituoso, mas... Sabe? Quando a pessoa fala assim, bom, você não é preconceituoso, mas... Existe esse mais, depois de não ser preconceituoso? Vou só ler, então, a apresentação para vocês. A gente vive um momento histórico no Brasil em que as classes sociais e suas culturas, antes segregadas, estão se misturando cada vez mais, certo? No ambiente democrático e sem hierarquia da web, esse contato é mais intenso e amplificado, gerando números de racismo, mimimi, de orcutização, discriminação e afins. Então, gente, antes a gente vivia na tal da bolha, né? Pouca gente tinha acesso. Hoje em dia, Facebook, todo mundo tem. A internet tem permitido que mais pessoas, cada vez mais, tenham acesso à informação, e isso mistura rico com pobre, gente com mais instrução e com menos instrução do que outras pessoas, a sua tia do Facebook e o cara da sua sala que ainda está meio analfabeto ali, sei lá. E aí isso cria uns choques, as pessoas têm muito mais intolerância umas com as outras, né? E aí por isso que é a proposta dessa mesa, não só preconceituoso, mas... E aí, para participar dessa mesa, a gente chamou uma galera bem legal. O Dinho França, que é o fundador da agência Dharma e da Universidade da Correria. Dinho França está por aqui? Cadê ele? Oi, Dinho, tudo bem? Palmas para aqui, para os nossos debatedores dessa mesa agora, gente. Para conversar com ele aqui, o Estevam Tiavata, diretor do programa Esquenta da TV Globo e de diversos filmes premiados. Estevam, por favor. Gente, uma salva de palmas, porque é uns palestrantes de peso aqui que a gente tem, ó. Prazer em recebê-lo, Estevam. Oi. Tudo bem? Então, um beijo já. 2 aqui no Rio? Sim, 2. Para completar, o Jailson de Souza e Silva, fundador do Observatório das Favelas. Tudo bem, Jailson, por favor? Salva de palmas. E Alexandre Lage, coordenador da Agência de Desenvolvimento Digital do AfroReg. Tudo bem? Prazer. Como vai? Aqui no Rio são 2 beijos. Aqui no Rio são 2 beijos, gente. A gente fica, os paulistanos todos sem saber o que fazer aqui, desculpem. E a mediação é da Elis Monteiro, que é uma jornalista especializada em tecnologia e novas mídias. Chega aqui, Elis. Pode sentar, gente. Fica à vontade. E aí é com vocês, e no final da mesa vocês podem fazer perguntas, tá? Aproveitem, porque esse debate é muito bom. Fico, meu bem. Pode ficar em pé, pode ficar aqui, não pode. Eu vou ficar mais alta que os outros? Só para você começar a ver. Porque ela não tem coragem de dizer que eu tenho 1,50 m e pouquinho, né? É isso. Vambora, rapazes. Vambora. Gente, opa. Boa tarde. Espero que vocês, acredito que já estejam curtindo aí o YouPix, para variar, muito legal, com temas muito legais. A gente está com um time sensacional aqui para discutir uma das questões que eu acho das mais urgentes para serem discutidas quando a gente fala de redes sociais. Eu me lembro, até comentei que eu ia abrir com esse tema, porque isso me deixou muito sensível. 2 anos atrás, eu estava fazendo a mediação de uma palestra, de um debate no YouPix em São Paulo, sobre orcutização. Vocês lembram, né? Todo mundo lembra da história da orcutização. Até que, no final da história, começou a resvalar o assunto orcutização para uma espécie de racha. Né? A gente está vivendo um momento de racha nas redes sociais. Você aceitaria conviver com a sua empregada doméstica numa rede social? A gente terminou esse debate com questões desse tipo. E eu me lembro que eu fiquei muito chateada com essa história. E uma pessoa em especial, que foi o que me deu essa depressão
com a qual eu voltei para o Rio e fiquei algum tempo ruminando, que me disse que achava certo que o Facebook tivesse duas versões, uma versão para quem tem graduação e uma versão para os outros, né? Eu voltei com aquilo para casa e, como estudiosa de cultura digital, eu estou até hoje com isso na cabeça, assim, o que ele quis dizer com isso, né? Que representação essa pessoa tem do universo, o que leva uma pessoa a achar que ela precisa de um território exclusivo para ela? Preconceito, loucura, enfim. Até hoje eu estou tentando entender. Então, eu acho que a gente pode tentar discutir um pouquinho isso aqui hoje e depois a gente vai contar aí com vocês para tirar dúvidas. Levantem a mão, a gente faz aqui um samba do crioulo. Doido, né? Falei crioulo, preconceito, não pode. Brincando. Vamos conversar com essa rapaziada. Eu vou pedir que cada um faça uma abertura. Todos são estudiosos, né, de relações humanas, trabalham com gente de todas as classes, de todas as formas, né? E eu queria que cada um falasse como é que se você poderia responder. Vamos começar com o Jailson. Você poderia, Jailson, conseguir responder essa pergunta? Existe preconceito nas redes sociais? Boa tarde a todos e a todas, né? Esse papo nosso aqui só vai ter graça hoje se a gente puder ser o espelho, se a gente puder ser o espelho de vocês. Se essa questão que a gente vai trazer aqui, se vocês se colocar efetivamente diante dela. Não é um papo para o outro que a gente está falando. O problema fundamental quando a gente discute preconceito é que a gente sempre pensa no preconceito do outro. Por exemplo, eu estou aqui na frente de vocês, eu sou um negro, e muita gente fala, que é isso, você não é negro não, você é até moreninho, entendeu? Eu sou negro quando meus cabelos lutavam com a gravidade. Era absolutamente reconhecido como negro. Uma vez a polícia deu um bote no meu cabelo para procurar maconha, e efetivamente ali eu descobri de vez que eu era negro. Eu sou favelado, nasci na favela, morei vários anos na periferia, morei vários anos na favela da Maré, e sou doutor e pós-doutor, inclusive no New York College, na Universidade de Nova York, no caso, né? Sou professor da UF, então eu sou de um tipo absolutamente contraditório. Que porra é essa de favelado doutor? Que porra é essa de negro doutor? Como é que rola essa parada de eu me reconhecer em determinada condição? Eu estava saindo de uma reunião agora e a gente está fazendo um trabalho fantástico, fodido, sobre um stop motion. E objetivamente a gente tem que botar 8 moleques grafiteiros que vão trabalhar durante um mês, um trabalho insano, grafitando e apagando. Propusemos R$2.100 para ele. Aí o cara dessa empresa portuguesa, que é brasileiro, vira e fala assim, pô, vai pagar R$2.100 pro bando de moleque grafiteiro da favela, R$500 resolve. Esse cara tem certeza que é um cara maneiro, porque todos nós nos achamos maneiro. Outro dia aconteceu no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, uma galera maneira, que deve sentir cidadã, responsável, respeitável, que batalhou para não ter um metrô que ligaria a Barra da Tijuca ao Aeroporto Internacional do Galeão, e era encargo obrigatório de Jogos Pan-Americanos. Inclusive, uma médica que eu tinha na época, ela defendia piamente que não tinha que ter o metrô. Por que ela era contra o metrô? Porque ia levar ainda mais pobres para a Barra. Eu te juro que se perguntasse ela se era preconceituosa, ela ia falar, quem? Eu trato todo mundo na boa, eu trato todo mundo igual, menos os diferentes. Objetivamente, quando a gente discute preconceito, a gente está falando, preconceito se sustenta no processo de particularização da existência. Eu só sei me relacionar com o mesmo. E não estamos discutindo aqui uma questão moral. Ninguém é questão simplesmente de ser bonzinho ou ser errado ou certo. O preconceito se sustenta numa lógica típica da sociedade capitalista, que tem como princípio que, para eu ter valor nessa sociedade centrada no consumo, eu tenho que hierarquizar os bens. E os bens distintivos valem mais quanto mais raro ele é. Quanto mais raro é um diploma, seja daqui da PUC, seja de FGV, seja de Harvard, mais importante ele é. Quando a porrada de pobre entra dentro da universidade, eu preciso do diploma mais raro, seja de doutorado, seja no exterior. Quando a porrada de pobre vai cada vez mais andar de avião, eu preciso ir para mais longe, eu preciso ir para lugares exóticos que os pobres não chegam. Quer dizer, a construção dos instrumentos de distinção são fundamentais para afirmar uma identidade onde eu me sinto hierarquicamente superior ao outro. E isso ajuda a explicar porque nós temos 50 mil mortos no Brasil todos os anos. Sendo que, de 2002 para cá, diminuiu 21% o número de brancos assassinados, o que é maravilhoso. Mas aumentou 23% o número de negros assassinados. Então significa que o negro que está aqui hoje tem 4 vezes mais chance de ser assassinado do que o jovem branco nesse país. E as pessoas naturalizam isso. Nunca vi um presidente da República chegar e falar, isso é
uma tragédia, porque o preconceito vai sendo internalizado, todos nós. Muitos de nós, por exemplo, não ouvem determinada música cantada por um cantor brega. O Caetano vendeu 1 milhão de CDs nesse país cantando sozinho do Peninha. Mas o Peninha não toca na MPB, não tocava na JB-FM, mas o Caetano toca. O Roberto Carlos não tocava na JB-FM, mas a Bethânia, contando o Roberto Carlos, toca. Nós vamos incorporando uma sucessão de critérios identitários que nos separa dos outros e nós não vamos naturalizando. Então, se vocês não se colocarem diante onde eu guardo meu preconceito, como teve uma campanha famosa há 10 anos atrás, fala, onde eu guardo meu racismo, a gente não consegue trabalhar isso. Eu tenho que trabalhar o tempo inteiro com o meu preconceito, com meus estereótipos, com a intolerância. Porque a graça da cidade é o encontro da diferença. Eu dirijo a organização na Maré e muita gente fica puta falando o seguinte, tá vindo muito playboy aqui, você está dando muito espaço para os playboys. Aqui tem que ser espaço da galera da favela. Os cursos têm que ser para o cara da favela. Porque a gente fala o seguinte, o curso é para a cidade inteira. 2/3 dos nossos cursos, que são foda, nossos cursos de fotografia, um dos melhores do país, 1/3 das vagas é para outros cantos da cidade. Se o cara tem peito, tá afim de quebrar sua lógica, muitas vezes seus temores, para fazer um curso dentro da favela, esse cara tem que estar com a gente. Então é nesse encontro que eu chamo de um novo carioca. Novo carioca é o cara que tem mobilidade efetiva na cidade. Mobilidade econômica, mobilidade social, mobilidade educacional, e mobilidade física e principalmente mobilidade simbólica. Eu vou, me sinto pertencente à cidade, eu tenho direitos em toda ela. Esse é o maior desafio que nós temos nessa cidade, nesse país. Como nós inventamos estereótipos e as crises de pertencimento. E isso é um papo que você tem que pensar a vida inteira em todas as redes que vocês entrarem. Inclusive, obviamente, nas redes virtuais, que são marcadas por níveis de intolerância também muito grandes, mas também por espaço para a democracia, para a convivência, para diferente. O problema não é a rede, o problema está dentro da gente. Obrigado. Obrigada, Jailson. Eu estou lembrando que muito recentemente... Isso aí. Aliás, gente, antes que eu me esqueça, eu prometi para mim mesma que eu ia pedir hoje uma salva de palmas para uma galera que hoje de madrugada fez uma loucura lá em Sorocaba, perto de Sorocaba, e invadiu o Instituto Royal e tirou quase 200 cachorros que estavam sendo mantidos para testes cosméticos. Eu queria pedir uma salva de palmas para esses heróis e dizer que a gente é a favor, sim. Chega de teste em animal. E não é porque é Beagle, não. Olha como é que é o mundo virtual. Eu já ouvi falar hoje, é porque é Beagle. Se fosse vira-lata, ninguém tinha soltado. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos parar por aí. Eu me lembro muito recentemente, agora eu vou puxar a palavra lá pro Dinho, lembro muito recentemente um artigo que o Arthur Chechel, meu querido ex-colega de Globo, ele falava que há muitos canalhas na internet. Ele chegava a essa brilhante conclusão. E eu fiz um artigo retrucando, acho que até saiu no YouPix, falando que, na verdade, meu querido colega, assim, a quem eu admiro extremamente, não há muitos canalhas na internet, há muitos canalhas. Né? Os canalhas na internet estão sendo os mesmos canalhas que estão aqui entre nós e talvez nós convivamos com os canalhas. Né? Só que lá eles têm a bravata de serem anônimos. Eles estão achando que eles têm duas vidas, né? Uma vida paralela, offline, e uma vida online, onde eles podem ser o que eles quiserem. Né? Dinho, como é que você vê preconceito? Você, né, também morador de favela, que veio de lá, está ralando, o que você acha? Há preconceito? Assim, eu queria fazer uma parada aqui, que eu acho que isso vai ser melhor do que eu, ainda mais falar depois do Jailson é complicado. Mas eu quero fazer uma coisa com vocês. Se vocês quiserem... Quem quer me ajudar a entender o que eu vou dizer? Levanta a mão quem pode me ajudar aqui. Quem tá comigo aqui? Ok. Essa galera que está comigo, eu vou pedir para me ajudar numa coisa. Tem algum evangélico aqui? Levanta a mão o evangélico. Levanta a mão o evangélico que já sofreu preconceito. Fica em pé o evangélico que já sofreu preconceito. Vem cá, tu, vem cá. Fica aqui comigo, aqui sentado aqui comigo. Fica aqui. Eu sou gordo. Tem um gordo aí que já sofreu preconceito? Vem cá. Vem cá. Opa, pega aí. Ela veio. Um preto que já sofreu preconceito? Vem cá. Um viado ou uma sapatão que já sofreu preconceito? Vem cá. Não, é viado. Então vem cá.
Senta aqui comigo. Okay. Vamos lá. Para eu não confundir, para não chamar o crente de viado, o viado de crente, o gordo de preto, nem de sapatão. Aqui está o crente, né? Já sofreu preconceito. O que disseram para você? Normal, tipo, sei lá, eu tá na igreja, eu não podia vir aqui, por exemplo, coisa do tipo. Entendeu? Ou, sei lá, ou ir pra lá pra tomar uma cerveja, nego aproveitar isso. Não, mas você é crente, amanhã você vai pra igreja e você tá aqui bebendo. Quem é o viado? O que já te disseram? Bom, verbalmente não, mas já me jogaram um pinho-sol na fila da boate. É foda. Você receber um banho de desinfetante é muito forte. Porque não precisa de palavra. Depois disso, se você ser comparado a uma bactéria, a um germe, a alguma coisa que deve ser eliminada, apenas pelo fato de você estar existindo, e eu estava simplesmente parado na fila de uma boate. Receber um banho de pinho-sol é bastante simbólico, é bastante forte. Os gordos. Já sofreu preconceito? Já falaram pra mim... ou eu olhando um gatinho na balada, o cara... Tá olhando o quê, baranga? Baranga. E tu é o quê? A preta. Uma vez eu tava brincando com os amigos, aí falaram, não, você é preto, sai daqui. Aí eu fiquei, porra... Quero fazer uma pergunta. Eu trouxe o preto, o viado, o gordo e o crente. Eu vou fazer uma pergunta pro crente. Eu sou crente também. Sou da Igreja Batista. Tu gostaria de ser tratado como os pretos são tratados? Alguém aqui nessa plateia gostaria de ser tratado como os pretos nesse país são tratados? Se tem alguém aqui que gostaria de ser tratado como os pretos são tratados nesse país, fica de pé. Eu acho que vocês não entenderam, vou repetir. Tem alguém aqui que gostaria de ser tratado como os pretos nesse país são tratados? Tem alguém aqui que gostaria de ser tratado como os homossexuais são tratados? Fica de pé se você gostaria de ser tratado como eles são tratados. Eu sou crente, eu já sofri preconceito por ser crente. Tem alguém aqui que gostaria de ser tratado como os crentes são tratados? Apesar do Feliciano, e apesar do filho da puta do Malafaia, alguém aqui gostaria de ser tratado como os crentes são tratados? Então o que acontece é o seguinte. Muito obrigado. Podem, uma salva de palmas para eles. Eles me ajudaram. Me ajudaram. Odinho, desculpa. A menina, como assim baranga? Você é uma gracinha, cara. Pelo amor de Deus. Eles me ajudaram a, primeiro, dizer que o problema não está fora de você. O problema está aí. Porque se eu perguntasse para o crente, tu crente, tu gostaria de ser tratado como os homossexuais são tratados? Não. Mas os crentes tratam mal os homossexuais. Eu sou crente, tu é crente, a gente sabe disso. Tá entendendo? O problema está na gente. A gente é tanto vilão quanto vítima do preconceito, mas a gente também é a fonte do preconceito. Então, se ninguém aqui levantou quando eu perguntei, tu gostaria de ser tratado como um preto? Se ninguém levantou, tem alguma coisa muito errada com a gente. Porque a gente sabe como o preto é tratado e a gente não toma nenhuma atitude a respeito disso. A gente é evangélico, sabe como o homossexual é tratado e deixa o Feliciano chegar lá e dizer que representa evangélico, porque ele não representa. Então, a principal questão sobre o preconceito não é a fala de alguém externo a nós sobre o preconceito. É se eu sou preto, se eu sou branco, se eu sou gordo, se eu sou crente, se eu sou macumbeiro, se eu sou viado, sapatão. Como eu entendo a diversidade? Não é uma questão do mais forte e do mais fraco, mas é entre as pessoas que não são iguais. Que foi o que o Jailson falou. Ninguém aqui nesse grupo aqui é igual a ninguém, e não é para ser. E eu não tenho que achar que todo mundo nesse lugar tem que ser igual a mim. Entendeu onde eu quero chegar? Essa é a minha fala. Obrigada, Dinho. Legal. O Dinho tocou numa coisa que eu acho que a gente tem que pensar e discutir, tá?
O que é isso aí? Toma. O que é isso? Ah, o like. Ah, tem um like ali. Que legal, legal. Você tomou um like, viu? Valeu. O Dinho tocou numa coisa que... para pensar, assim, sei lá, se a gente vai deixar uma sementinha aí no coração de vocês, para pensar se você também não é preconceituoso, né? Você, enquanto evangélico, você tem preconceito de católico, de macumbeiro, né? Vamos lá, eu enquanto gordinha... eu sou uma nova gorda, tá? Eu nunca fui, então eu tô vendo que ultimamente eu tenho sofrido, apesar de estar emagrecendo, eu tenho sofrido um bocadinho com isso. Mas vamos lá, vamos continuar. Eu queria que o Estevão contasse, eu acho que o Esquenta é um bom caso de variedade, né? Você bota ali diversos perfis, você leva culturas diferentes, pessoas diferentes para estar ali misturadas, conversando e dançando, né? E trocando ideias. Como é que você vê o preconceito? Você vê o preconceito contra o Esquenta, por exemplo? Olha, tem muita gente que fala mal, tipo, tava vendo o Esquenta e sumiu minha carteira. Nesse nível de comentários no Twitter. Mas, bom, só esclarecer, eu não sou mais diretor do Esquenta, apesar de ser casado com a Regina. Eu criei o Esquenta, dirigi na primeira temporada e agora eu tenho uma produtora. Legal, fala o nome da produtora, vamos lá. Pindorama. Pindorama. E, bom, na verdade é só para esclarecer isso, mas legal. Eu tô lá sempre, participo dos programas e tenho propriedade para falar do que você está me perguntando. Olha, é uma coisa assim... O Esquenta, na verdade, vamos dizer, um coroamento de uma trajetória de um grupo que eu comecei a trabalhar com a Regina em 96, quando a gente fazia Brasil Legal. E naquela época, falar de Brasil em 96 era caidaço. Legal era o The Cure em Londres, era o U2 na Irlanda, era sei lá quem, Michael Jackson, que todos eu adoro, tá? Não sou contra nenhum desses e adoro a diversidade. Mas havia um preconceito do Brasil com o Brasil, que graças a Deus a gente venceu e está agora se dando, ou tentando, a caminho de se dar o devido valor. Então, a gente fez esse trabalho, fizemos também um trabalho no Central da Periferia aí já em 2006, que foi o que começou a plantar esse trabalho da gente na TV Globo, e foi uma luta, não que a Globo não quisesse, mas eu acho que a televisão não estava preparada para receber o Central da Periferia. A Globo até queria, mas não tinha anunciante, o Ibope não era incrível, então tinha alguma coisa ali que estava um pouco, talvez, pendendo demais para a periferia, mas naquele momento eu acho que era necessário, porque a televisão sempre pendeu muito para o lado branco, o lado europeu, o lado da estética, que é a estética que até hoje a maioria do mundo acha bonito. Por que uma loura branca ou uma ruiva com sardas branca é mais bonita que uma preta africana? Não, isso é uma comparação louca de fazer, mas ainda hoje os brancos se sentem mais bonitos que os negros. Isso e graças a Deus isso está mudando. E quando você falou assim, alguém aqui quer se sentir como negro, eu não entendi a sua pergunta, mas quase que eu falei, eu quero ser negro. Porque ser negro, eu em parte me considero que eu sou muito misturado. Eu sou metade, minha mãe é loura, branca, e meu pai é maranhense, aí tem índio, preto, português, é aquela mistureba brasileira. Mas como no Brasil o que define cor é o cabelo, eu sempre fui no colégio taxado como a galera, e eu era da Ilha do Governador, então eu era a galera, no mínimo, suburbana, preta, ali meio os outros, né? Então, o Esquenta, a nossa ideia, e isso até eu levei também para posicionamento de câmera, para a própria linguagem televisiva, é um programa que eu queria que tivesse câmeras 360 graus, que todos os pontos de vista pudessem valer. Você não tem como um programa tradicional que você tem o palco e a plateia, mas sim a gente tinha o palco dentro da plateia e qualquer ponto de vista é válido e tem que ser levado em conta. Então, eu acho assim que a questão, para mim, do preconceito, ele se baseia muito numa defesa de cada um de nós,
de se defender da complexidade da vida. Porque a vida é muito, 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 muito complexa. Quando você começa a parar para pensar sobre as implicações, sobre os diversos pontos de vista, sobre cada um imbricado numa situação complicada de conflito, você pode achar razões para cada um daqueles estar naquela situação e se colocar num ponto de briga e de preconceito. E encarar essa complexidade é talvez a coisa mais difícil, porque o mais fácil é você falar, como muitos crentes falam, que Jesus ou a Bíblia ou o Senhor não deixa isso ou não deixa aquilo, porque isso de fato, no mínimo, facilita a gente entender a vida. E não ter preconceito é para quem tem culhão. Não é fácil. Não é fácil porque é gostar de sofrer. Compartilhar a angústia, compartilhar não só as coisas boas, mas as coisas difíceis. Isso é só para introduzir, vamos seguir. Vamos lá, legal. Vamos continuar, é engraçado, eu confesso um preconceito. Legal. Eu confesso que eu tenho preconceito contra aquelas pessoas que botam no Facebook que estão correndo, sabe? Que botam o reloginho marcando, aí vão lá, fulano correu 10 quilômetros. Eu tenho preconceito desse povo, assim, que me pelo de raiva. Porque, na verdade, eu tenho inveja. Eu queria estar fazendo aquilo. Vamos falar com o Alexandre. Eu acho que o Afro-Reggae é um exemplo muito, muito bem-sucedido de lutar contra preconceitos, porque é o preconceito da favela, agora, preconceito contra egressos, que eu sei que vocês têm projetos grandes de ajuda a egressos para retomar sua vida normal depois de soltos. Eu queria que você visse como é que é a visão do Alexandre do preconceito e, enfim, somos preconceitos ou preconceituosos ou não? Ok. Então, boa tarde para todos, obrigado por estar aqui. Eu vou dividir em duas versões aqui. Primeiro, questão do Afro-Reggae, segundo, do Alexandre Laje. Tá? Eu sou um pouco o inverso do que nós ouvimos aqui. Eu tive o privilégio de nascer em berço esplêndido, morei na Zona Sul, pegava onda, morava em frente à praia, minha adolescência, mas, mesmo assim, eu considero que eu nunca tive preconceito. Acho que a relação com a natureza, com o mar e tal, me deu essa história. E, num determinado momento da minha vida, aos 22 anos, eu tive um sério acidente. E eu encarei o que, de fato, é importante na nossa passagem por aqui, que é se manter vivo. Então foram 22 cirurgias, 4 anos, e eu quebrei 3 diagnósticos de hospitais americanos. Porque eu queria. Então, e aí a minha vida tomou outro rumo, eu comecei a prestar mais atenção no que realmente importa, né? Então, eu comecei a fazer diversas coisas de uma maneira mais leve. E eu costumo dizer, para espanto de muita gente, que eu não sofro de insegurança e nem de ansiedade. E é verdade, eu consegui ter um belo de um equilíbrio. Então, acho que assim, a questão do preconceito, tá? Hoje eu tenho um projeto com o Afro-Reggae dentro de uma favela não pacificada, que é a Parada de Lucas, um projeto que a gente chama de inteligência digital. E eu tenho uma empresa, parte da minha equipe trabalha no projeto, e nós não conseguimos ver a diferença entre as pessoas que estão ali compartilhando conosco, de qualquer pessoa que nós atendemos na Zona Sul, na Barra, ou mesmo em Nova York. Tá? Se você pegar, eu costumo dizer que se você pegar hoje uma garotada de 13, 14 até 19, 20 anos,
Você tira lá 3 de Parada de Lucas, 4 da Rocinha, da Maré e tal, e mais 3 de Sydney, na Austrália, mais 2 de Los Angeles, bota numa sala e você coloca rede social, Facebook, YouTube ali na mesa, são iguais. Então eles têm a mesma oportunidade hoje se você as oferecer. Tá? Até em alguns casos eu vejo mais oportunidade nessa garotada que a gente está trabalhando lá na favela. O Afro-Reg, por outro lado, tá? Ele me atraiu porque ele é uma entidade totalmente contra o preconceito. Há pouco tempo o Júnior anunciou que o Afro-Reg também está dando apoio a transexuais. Tá? Então, não é só o viado, é o transexual. Então já inverteu a ordem da história. E eu acho que só quem consegue fazer isso e assumir isso é quem tem muito culhão, né? Em todos os casos, mas quem consegue controlar e equilibrar a sua vaidade pessoal, né? O animal, o ser animal, ele até tem seu lado de preconceito. Por exemplo, o leão tem a sua área de proteção ali e tal, ele não deixa o outro macho chegar, etc. e tal. Digamos que isso seja instintivamente um preconceito. Mas isso não tem nada a ver com a vaidade. Eu acho que a vaidade, a insegurança individual de cada um, quer seja de uma madame ou de um Feliciano. Você vê, por exemplo, qual é o contra-ataque da sociedade ao Feliciano? Ele é um viado enrustido que está dentro do armário e não consegue sair. Então é uma questão de vaidade dele, né? Então é uma questão de uma hiperproteção da sua vaidade. Então eu acho, particularmente, eu tenho fé que a internet e todo o envolto da internet, que não é só a internet, é uma tsunami que eu chamo, que o fluido também tem internet, mas tem conhecimento, relacionamento, conteúdo e tal. Essa tsunami que atingiu jornal, revista, música, agora educação e tal, ela está trazendo uma nova civilização com novos modelos de relacionamento, tá? E eu acho que vocês, nós aqui, todos esses movimentos aí estão contribuindo muito para que a gente possa ter um mundo melhor aí, melhor de se conviver. É isso. Obrigada. Vamos esquentar. Gente, vamos abrir para pergunta. Eu queria primeiro que a pessoa que fizesse a pergunta falasse. Você acha que você é preconceituoso? Segundo, dirija a pergunta para quem? Para alguém ou para a mesa? Você decide. Vamos lá, já tem um rapazinho ali, ó. Oi, boa tarde. Boa tarde. Você perguntou... Gabriel, prazer. Você pediu para dizer se eu me acho preconceituoso? Sim. Na verdade, eu problematizo mais as coisas do que tento, de fato, apontar o dedo entre ser ou não preconceituoso. Fala no microfone, Gabriel. Fala mais próximo, por favor. Dá para ouvir melhor? Melhorou. Então, na verdade, eu falei que eu não sei se eu sou preconceituoso porque eu tento problematizar mais as coisas do que, de fato, apontar um dedo. Julgar se o outro é ou não preconceituoso, porque resquícios a gente tem de uma sociedade que nos molda assim. Mas eu tinha uma pergunta para o Jailson, que você explicou, dentre outras coisas, o tema sobre tratar todo mundo igual, menos os diferentes. Aí eu gostaria de saber de você, o que você pensa sobre quando todo mundo compartilha de uma mesma identidade, mas há segregação dentro dessa identidade. Por exemplo, homossexuais que discriminam os que compartilham de uma outra identidade menos heteronormativa, uma postura menos heteronormativa. Eu queria saber o que você acha disso, já que você falou sobre tratar todos iguais, menos os diferentes. Não, Gabriel, eu estava criticando isso, vamos esclarecer. As pessoas... Primeira coisa, é complicado entender o preconceito como uma construção simplesmente individual. Porque aí entra na questão do caráter, da moral.
A construção do preconceito é ético-política. A sociedade que a gente vive, capitalista, contemporânea, tem a concepção do sujeito social, que é a redução da... Toda a sociedade tem uma concepção do ser humano hegemônica. A nossa concepção do ser humano é do consumidor. E o consumidor, ele se afirma identitariamente a partir do consumo de bens distintivos. Então, quanto mais eu sou diferente do outro, mais eu sou superior ao outro, mais eu consumo determinados produtos, mais eu me sinto melhor. Logo, você vai produzindo socialmente preconceito. Então, eu gosto de determinadas músicas, se considera, então, que a música clássica é superior à música popular, se considera que a postura hétero é superior a homo ou bi, que se considera que o branco é superior ao negro, que o acadêmico, quem tem nível superior, é superior ao iletrado e sucessivamente. O que caracteriza, cada vez mais na cidade, é uma posição que eu chamo de particularização da existência. A pessoa tem mais facilidade de conviver com o mesmo do que com o diferente. Só que a cidade, necessariamente, exige o encontro da diferença. A gente só vai ter uma cidade criativa, inventiva, plural, diversa, rica de possibilidades, se nós reconhecermos a diferença e vivermos e legitimarmos a diferença. Eu sou heterossexual, não tem nenhum mérito nisso, é um atributo, é um amigo meu que distingue, Marco Vinícius Faustini. Só tem duas categorias sexuais hoje, os jovens e os héteros. Efetivamente eu sou hétero, não sou jovem, então a gente brinca com isso. Cada vez mais se abre a discussão plural sobre essa questão da sexualidade, mas objetivamente o nosso desafio fundamental é como é que a gente pode ignorar o direito de a gente se apaixonar pela pessoa. Quando o Estado reconhece, o STF reconhece, que agora nós podemos nos apaixonar e nos casarmos com a pessoa e não mais com o gênero, é um grande avanço da sociedade brasileira. E eu não preciso ser homossexual para reconhecer isso. Porque o reconhecimento que o Estado está dando, que rompendo com critérios de controle do nosso comportamento, num nível tão íntimo, que é o nível da paixão, do amor, que é absolutamente sem sentido. Então, a disputa colocada no contemporâneo é a relação entre o público e o privado. A questão de biografias está discutindo isso. Qual o limite do público? Qual o limite do privado? Qual o limite do poder para o Estado? Qual o limite? Porque o Estado pode definir com quantas pessoas eu posso me casar. Então, se a gente não colocar... O nosso desafio, então, não é simplesmente fazer um discurso de valor, de ordem, se eu sou ou não preconceituoso. É discutir como é que eu desnaturalizo a minha relação com o outro, o que é diferente de mim. Como é que eu reconheço o outro, o direito de se expressar. Então, se eu não reconhecer isso, eu vou estar sempre numa categoria. No meu caso, eu sou favelado e sou professor universitário. Eu conheço um bando de gente que é professor universitário profundamente preconceituoso, profundamente conservador em relação àqueles que não são universitários e vice-versa. Os preconceitos, eles se entrelaçam porque nós somos seres plurais. Nós não temos, Gabriel, uma única identidade. Se a nossa identidade é plural, eu posso ao mesmo tempo ser um homossexual que tem um preconceito com o evangélico, ou tem preconceito com o negro, ou com quem mora no subúrbio. Conheço uma porrada de gente que é discriminado por um lado e tem preconceito com a galera. Eu sou suburbano, eu moro em Bom Sucesso. E tem uma galera que olha assim. Outro dia eu estava com uma pessoa muito amiga minha, gente boa, legal, maneira. A gente foi no supermercado em Bom Sucesso, ela vira e manda essa. E tinha manteiga Presidente aqui. Essa manteiga Presidente é muito mais barata aqui do que no Rio de Janeiro. Entendeu? Quer dizer, é uma pessoa maneira, legal. Mas na cabeça dela, Bom Sucesso, que fica a 10 quilômetros daqui, fica ali na frente da Maria, não é Rio de Janeiro. Outra amiga vira e foi na Ilha do Governador, vira e fala assim, quando é que a gente vai voltar para o Rio de Janeiro? Quando vai voltar para o Rio? Porque Ilha do Governador para ela não é Rio. Quer dizer, esses estereótipos, preconceitos, nós vamos incorporando como sujeito. Então, o nosso desafio não é pensar assim, se eu sou um cara legal e tenho que reprimir meu preconceito. Nosso desafio é desnaturalizar a forma como a gente se relaciona com o outro, com o diferente. Aí a gente cresce como ser humano e como cidadão da cidade. Queria fazer uma colocação aqui. Por favor. Pode bater palmas, gente. Aê! Eu queria fazer uma colocação que é o seguinte. Eu falei agora há pouco de evangélicos e acho que isso é uma questão para o Brasil. E, bom, lógico, minha formação é católica, mas sou macumbeiro, frequento cerimônias judaicas e rezo com amigos evangélicos também. Eu sou leitor do Evangelho. E tem uma coisa interessante que, bom, a religião está no cerne aí do preconceito no mundo, né? E causando guerras e tudo mais. E eu queria fazer uma leitura aqui rápida de um trecho do Evangelho de Mateus,
que acho que fala muito bem desse desafio de aceitar o outro. Porque o que me parece mais grave, aí estamos falando de internet, enfim, do festival e o Pix, é que o grande perigo da internet é você falar para quem já sabe o que você vai falar. Então, você falar para os seus amigos, isso não avança muita coisa, né? E aí, ao mesmo tempo, quando você fala para quem não é seu amigo, a volta pode ser muito agressiva, né? E como é um terreno, a princípio, que você pode ser anônimo, então é mais fácil ainda externar seu preconceito, porque as pessoas têm preconceito contra quem é preconceituoso. Com razão. Verdade. Mas é um lugar fácil. Então eu separei um pedacinho aqui, que é o seguinte. No Sermão da Montanha, que acho que talvez seja o momento mais hippie de Jesus, né? São os primeiros ensinamentos dele, assim que ele começa a andar pela Galileia, depois de ser tentado os 40 dias lá pelo diabo no deserto, ele começa a pregar. E no Sermão da Montanha, quando ele já está famoso, fazendo muitos milagres, toda uma multidão atrás dele, e ele faz um sermão enorme que é incrível, eu recomendo a todos aqui que leiam, porque é uma aula de como viver. E aí eu separei um pedacinho aqui que é o seguinte, Mateus 5, 46. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? Os publicanos eram os coletores de impostos, né? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Os pagãos eram os politeístas, os romanos, né? Sede, portanto, perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Na verdade, o que ele está falando é que Deus dá luz, dá comida, dá água aos bons e aos maus, a quem é preconceituoso e a quem não é preconceituoso. Então, eu assim, tô indo muito, até tinha preparado um pouco para falar sobre religião aqui, foi até legal que você entrou nesse assunto, porque eu acho que é um tema muito interessante e Jesus, que ensinou a reza, que atualmente é a reza ecumênica, o Pai Nosso, tem muitos ensinamentos interessantes para falar sobre isso. E achei também que pouca gente aqui deve achar Jesus legal. Alguém gosta de Jesus, assim, é fã de Jesus aí? Não, já tem uma galera, mas não é tanta gente como poderia ser. Dinho, por favor. Posso falar um negócio? Bom, é isso, vamos lá. Alguém sabe o que é isso aqui? Alguém viu isso aqui na internet esses dias? Quem viu? Levanta a mão. Quem viu faz assim pra mim. Sabe o que é isso aqui? O preconceito com a menina, porque acharam lá o vídeo dela, transando. Alguém botou na rede. Alguém achou interessante invadir a privacidade dela e humilhar ela publicamente. O preconceito na internet, ele é um reflexo do preconceito aqui. E às vezes é mais forte porque lá ninguém está te vendo. Sim. Na internet você está protegido por uma máquina. Você está atrás, você é um reaça, você está atrás de uma máquina, você está escrevendo um monte de coisa lá, sabendo que não vai ter ninguém para te dar um Nescau na cabeça. Não vai aparecer ninguém, como deveria, para dar um tapa na tua cabeça para tu parar de escrever as merdas que está escrevendo. Então a internet, ela amplifica tudo que há de bom na gente e tudo que há de babaca na gente é amplificado na internet. O que essa menina está sofrendo, que ela não sai mais de casa. O preconceito que a gente projeta, já falando de redes sociais, e aí pegando um gancho aqui de que Jailson falou, que o preconceito principalmente a tua pergunta, Gabriel, é uma questão política, e aí eu falando como evangélico, eu crente, é o seguinte, esse cidadão aí, Feliciano, e esse outro cidadão aí, Malafaia, esses caras, eles não representam ninguém. A igreja desses caras são, no máximo, 10% da igreja evangélica nesse país. A igreja evangélica não tem representação. Ela não tem hierarquia. Hierarquia você tem na igreja romana.
Esses dois cretinos usam a moral, como o que o Jailson disse aqui, que a questão do preconceito não deve ser uma questão moral, mas uma questão política, trabalhada no plano político. Esses caras usam isso para se projetar politicamente. Eu não estou errado quando eu digo isso. Quando a gente se manifesta... É o meu microfone que está dando merda aqui? É alguém que é militante do Feliciano, está me boicotando aqui? Não, né? Eu falo sem microfone. Tem dentro da igreja evangélica uma galera que está pegando taco de beisebol para encontrar o Feliciano e quebrar ele. Porque nada do que esse cara fala está na Bíblia. Se ele é pastor e ele parte do princípio que o cristianismo é o cristianismo da diversidade, que Jesus andava, e está na Bíblia, que ele acabou de ler aqui, Jesus andava com puta, com viado, com sapatão, com criminoso. Era com essa galera que Jesus andava. Como é que esse cara estabelece um plano de ascensão política baseada no preconceito? E mais, dizendo que representa um grupo. E mais, usa todos os canais digitais que a gente acessa todo dia, porque quando esse cara fala uma merda, é na tua timeline que essa merda aparece. Ela não aparece na Globo. Porque todo mundo que está aqui está conectado. Levanta a mão quem está agora, nesse momento, no Facebook aí. Quer dizer, a nossa forma de se comunicar hoje é a timeline. E esses caras usam exatamente as redes para mobilizar grupos, e são esses grupos que projetam politicamente a sua visão. Eu acho que, como o que Jailson falou aqui, e aí responde Gabriel, e talvez responda mais gente, é que a gente precisa entender que o que é diferente de nós precisa existir, precisa ser legítimo. Existe uma frase muito dita aí, que o gordo é o novo preto. Já ouviu isso? Né? Na verdade, essa frase ela valida que havia o preconceito com preto, e não satisfeito agora também há o preconceito com gordo. Né? Eu acho que a gente precisa, para fechar minha fala, entender que não é possível uma sociedade plural, saudável, evoluída, se o cara do Leblon não entende o cara do Complexo da Maré, se o cara da igreja evangélica não respeita a diversidade religiosa, os cultos afro, os cultos budistas, os cultos de onde quer que seja. Não existe também se o cara da favela não entende o cara do Leblon. Também tem isso. Também tem o cara que é branco do Leblon, que vai lá para Madureira para dançar no baile funk e sente preconceito lá. Enquanto a gente não entender que o diferente faz parte de um... E nós somos isso, nós somos totalmente diferentes. E isso tem que ter uma projeção política. Enquanto isso ficar na mão de um pastor ou de defensores de causas tão obsoletas e antigas, a gente não evolui enquanto sociedade. Eu acho que essa era a minha fala e um abraço, obrigado. Acabou, ainda não acabou não. Pergunta? Ali. Oi, eu queria fazer uma pergunta... Seu nome. Oi, Nicolas. Eu queria fazer uma pergunta para o Jailton e para o Estevão. Primeiro, você acha que... tem uma rede social, entre aspas, que estourou agora ultimamente, chama Vine, sabe? Você faz um videozinho e você pode editar ele. E aí, nessa rede social tem muito um tipo de vídeo que é fácil de encontrar, que é o pessoal comparando o jeito de pessoas brancas fazerem uma coisa e o jeito de pessoas negras fazerem uma coisa. Por exemplo, pessoas brancas se cumprimentando, X, pessoas negras se cumprimentando. Aí o cara branco vai lá e aperta a mão formalmente e o negro faz, não sei o quê, sabe? E fala de um jeito mais descolado. E eu queria saber se você acha que essas redes sociais têm que, de certa forma, se meter e dar um stop nisso, ou se elas têm que deixar rolar, sabe? Porque eu acho que é um tipo de preconceito. Eles claramente comparam as pessoas e deixam essa evidência não como uma diversidade, sabe? Mas como o branco cumprimenta formalmente, educadamente, e o negro é escandaloso, entendeu? Se você acha que elas têm que tomar uma atitude a isso. E pro Estevão, eu queria saber se você acha que... como você acha que o cara que não segue uma religião
tem que fazer assim de uma forma sutil para quebrar o preconceito do cara que segue e acha que ele não tem o direito de não acreditar em uma coisa, sabe? Como, por exemplo, vamos supor, você tem você casa com alguém, você é uma namorada, você vai na casa dela, você não pode chegar para os pais, não pode, entre aspas, e falar, eu não acredito em Deus, entendeu? Você é mal visto. E aí, como você acha que isso pode ser quebrado de uma forma sutil? Você vai chegar lá e falar o quê? Desculpa, eu não entendi. É assim, por exemplo, você tem uma namorada, você chega na casa dos pais para se apresentar e numa discussão você fala que eu não acredito em Deus, sabe? Eu acho que não acredito, acho que isso é fantasia, entendeu? Como você acha que isso pode ser quebrado de uma forma sutil, sem ofender a pessoa que acredita, mas para botar ali na sociedade que você tem o direito de não acreditar, entendeu? Vamos por partes. Jailson, você primeiro. Nicolas, acho que a primeira questão que a gente tem que pensar é que na nossa sociedade, e isso não vem de hoje, a diferença é transformada em desigualdade. Isso é histórico. Então, os gregos achavam de direito de escravizar os estrangeiros, colocavam a mulher na condição subalterna porque era mulher, as crianças e os jovens eram tutelados, progressivamente depois os negros e os indígenas foram escravizados, os homossexuais foram muitas vezes queimados, agredidos, os comunistas também foram perseguidos. Sucessivamente, Acho que é a pilha do... Oi. Sucessivamente, a gente vai transformando as diferenças em desigualdades. Então, o problema não é o reconhecimento de que existam diferenças. Uma vez eu li uma dissertação de mestrado mostrando um jeito de andar diferente e é uma pessoa que reconhecia se o negro era um negro brasileiro, africano ou norte-americano só pelo jeito de andar. Quer dizer, efetivamente existem diferenças identitárias que vão sendo produzidas na vida. E isso não é um problema reconhecer a diferença. O problema é isso. Quando essa diferença é apresentada numa perspectiva discriminatória, quando eu quero colocar aquele diferente numa posição subalterna, por exemplo, eu sou favelado e tenho orgulho de ser favelado. Mas se eu perguntar aqui qual é a definição de favela que vocês têm, eu digo que de 10, 9 pelo menos, vão falar que favela é aquele lugar que não tem água, não tem luz, não tem esgoto, não tem creche, não tem saúde, não tem educação, só tem carência e precariedade. É o espaço da violência, do caos, da criminalidade. Porque o IBGE fala isso. O IBGE chama a favela de aglomerado subnormal. O Ministério da Cidade chama de assentamento precário. A Globo e os meios de comunicação chamam de comunidade carente. Carência todos nós temos. Então, nós vamos enraizando preconceitos excessivos e transformando. E a favela tem uma potência enorme. É óbvio que a favela tem desafios, tem demandas, mas tem muita potência. Eu vivo na favela, eu conheço a favela e posso ver a sua potência. Para quem não... Então a gente tem uma música do Pink Floyd fantástica, é a gente mata o que não conhece. Então o único jeito de lidar com preconceito é primeiro conhecer. É que a galera vai, toda a galera que vai na favela, e o Estevão ajudou muito, e a Regina, nessa desconstrução dos preconceitos, vai lá e veja. Vai lá ver como é a coisa maneira, vai lá ver como tem coisa legal ali. E vai também no Neblon e em outros pontos e ver como tem cara maneiro. Quer dizer, tem gente maneira em todo canto, tem gente filho da puta em todo canto, e no fundo, todos nós somos meio maneiro e filho da puta em alguma ocasião, em alguma situação. Então parar com essa lógica moral, que nós somos maneiros e que o outro é filho da puta. No fundo, nós temos que enfrentar o tempo inteiro nossas contradições. Então, é por isso que eu comecei falando, e vou me despedir falando o seguinte, que a gente saia daqui se olhando no espelho e falar, quando é que eu consigo, efetivamente, lidar com a diferença? Em que nível eu lido com a diferença? Quando o Jim fala da questão com a obesidade, eu falo, eu tenho uma puta questão com a obesidade. Eu tenho muita dificuldade, porque meu pai era muito obeso e morreu muito novo. Para mim, a obesidade está associada à doença, por causa dessa lógica do meu pai. É uma questão que eu tenho que enfrentar. Então, é assumir que eu não sou maneiro, não sou legal. Eu tenho 1000 contradições que tenho que enfrentar. Agora, eu estou buscando legitimar a diferença, reconhecer o outro e reconhecer que nós estamos vivendo na mesma cidade e que a gente pode fazer assim a cidade mais maneira. Aí eu enfrento o racismo, o machismo, a homofobia, a intolerância social e religiosa, sucessivamente. Eu tenho que me colocar sempre nesse processo, de tentar romper com isso e não achar que eu já estou pronto, que eu posso me tornar um ser humano cada vez mais pleno nessa busca, sempre. Aí a coisa vai. Obrigado. Posso? Alexandre. Então, eu acho assim, eu acho que o DNA do antipreconceito é um negócio chamado respeito, tá? Então, você pode ser o que você for, você pode ser fora do padrão do meu padrão ou de qualquer um, mas se você tiver respeito, você conseguir equilibrar emocionalmente a convivência do seu eu com o do próximo, tá? Você, por mais que você tenha uma diferença, por mais que você tenha uma dificuldade até de
de se relacionar. Ou, por exemplo, eu tenho minhas visões com relação à saúde, etc. e tal, mas o respeito, ele deveria estar no DNA de cada um de nós. Deveria ser ensinado, promulgado desde a infância, em todos os lugares. E não é porque o cara mora num mega apartamento, uma cobertura, é bilionário, ou uma pessoa mora numa favela, que ela vai ser diferente se ela tiver uma questão chamada respeito. Tá? Então, todos somos iguais perante a todos, se nós tivermos e constituirmos entre nós, dentro de nós, a segurança de dizer, eu respeito. Tem que ser muito, muito pessoa para dizer, eu respeito. Eu acho que é a minha definição. Falou e disse. Estevão. Bom, sobre você não acreditar em Deus e o pai da namorada, eu acho que você tem que dizer para ele que você não acredita em Deus. E ele que se vire com essa informação. E aí ele vai brigar com a filha, sei lá o que vai acontecer. Mas eu acho que você tem que dizer a verdade. A questão... E não tem problema nenhum você não acreditar em Deus. Cada um tem a sua crença e isso não vai acabar mudando muita coisa. O que eu acho que eu vejo assim como uma coisa muito importante da gente falar aqui também, que é o seguinte... eu, enfim, andei pelo Brasil, tenho andado pelo Brasil muito, assim, viajo muito, vou a muitos lugares. Posso dizer que já fui, até por causa do meu trabalho, em casas de poderosos e favelados em todos os estados do Brasil. Já tive essa experiência de altos e baixos. E o que eu vejo, primordialmente, é que... Por exemplo, quando eu faço os estudos de um pé de quê ou de ecologia, as discussões da própria perda de espécies, de extinção de baleias ou o que quer que seja, eu vejo que ali a gente está diante de um super desafio, porque a natureza já provou, e isso é a coisa mais linda do mundo, que os sistemas estáveis dependem de diversidade. Quanto mais diverso o sistema, mais estável ele vai ser. Quanto menos diverso, quanto mais vamos plantar monocultura, mais fácil de vir um fungo ali e acabar com tudo. Se você tem insetos, cobras, lagartos, aves, todo tipo de árvore, frutos assim, frutos assados, epífitas, etc. e tal, é difícil você conseguir acabar com aquela situação. Então, eu acho que o que a gente está diante, o Brasil está diante de um desafio, que é um desafio de educar um conhecimento de diversidade, de ampliar os horizontes, das pessoas poderem saber e escolher que posições querem. Eu sou totalmente a favor de uma internet livre, acho que se é preconceituoso, não vejo um problema tão grande disso estar na internet. Acho que não pode ser grosseiro nem desrespeitoso. Mas conter algum preconceito, isso sempre vai conter, que nem querer acabar com o tráfico de droga, não vai acabar no mundo isso, assim como não vai acabar com o preconceito. E eu sou a favor da diversidade. E acho que o Brasil está diante de um desafio enorme, porque a gente não está formando uma geração para o futuro. Infelizmente, a gente ainda vive no século XVI, a gente ainda exporta matéria-prima e ainda importa tecnologia. E agora está começando a importar a tecnologia da China. Os principais produtos exportados do Brasil são, primeiro, petróleo, segundo, minério de ferro, terceiro, soja e quarto, frango congelado. Então, a gente tem que pensar muito bem no futuro que a gente está construindo para esse país e entender que vencer o preconceito só através da educação para a diversidade. Esse é o ponto básico para a gente poder julgar, pensar, escolher e dizer o que a gente quer e saber enfrentar a escolha que a gente está fazendo. Obrigada, muito legal.
A gente não vai ter tempo para a próxima pergunta, mil perdões. Eu adorei, acho que cada um conseguiu dizer aqui coisas muito importantes para vocês levarem, para pensar em casa, para refletirem. Jailson, né, com todo o seu trabalho. Alexandre, adorei as suas colocações, adorei a coisa do respeito, é isso mesmo. Né? Primeiro, diversidade. Segundo, respeito. Né? Você pode até não compactuar com as ideias daquela pessoa, mas respeita, né? Respeita o que ela é e respeita o que ela pensa. Agradeço muito, Estevão, agradeço ao Dinho, agradeço muito a presença de vocês. Continue aí curtindo o YouPix e a gente se vê por aí. Muito obrigada. Gente, uma salva de palmas maior, né? Porque essa mesa foi realmente muito importante aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Elis, pela mediação.